Gente, no programa de hoje vamos falar sobre a famosa Lei da Palmadinha. E para conversar com a gente, Camila, que Oi, tudo bem? é pedagoga e psicopedagoga. Psicopedagoga. E a Roberta, como sempre, aqui conosco. Olá. Vamos já à polêmica. Palmadinha pode ou não pode, Camila? Depende, tem que ver as circunstâncias. Às vezes a família a mãe ou o pai tá fazendo uma correção, tem que ver até que ponto que chega a uma agressão, algum abuso ou um castigo muito severo que chega a dar dó da criança, né? E assim, essa lei veio para complementar ainda mais o ECA, né? Que o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, feito em 1990. E aí, devido a tantos maus tratos de crianças acabando morrendo porque a família, os vizinhos, professores nunca denunciaram, porque eu tô corrigindo meu filho. Tá, até que ponto você está corrigindo seu filho? Porque às vezes você fazer uma correção acaba gerando uma agressão. Então, não... Essa lei que a gente está falando, para quem não está familiarizado ainda, é a Lei 13.010, de 26 de junho de 2014. Ela ficou conhecida como a Lei da Palmadinha porque ela trata desse assunto de proibição de agressões, né? Não quer dizer que o pai o pai ou a mãe não possam fazer a correção da criança. A correção é necessária. Você, como pedagoga, pode nos falar muito bem sobre isso, né? Sim, a correção você tem que explicar para o seu filho, olha, você não pode fazer isso, você tem que me respeitar, você tem que aprender. Até mesmo tem uma parte da Bíblia que fala que os pais podem sim fazer uma correção, para você se impor e impor respeito na sua casa. Algumas crianças, isso eu vejo na área da educação, que entendem, você senta, você conversa, você explica, filho, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, você vai sentar aqui, eu vou te explicar e tudo. Então, assim, é complicado. Às vezes, você só conversando com o seu filho em casa, você não precisa gerar esse tipo de conflito com a criança. Às vezes é só você sentar e conversar e explicar. Mas às vezes, Camila, a criança não entende só conversando, né, Larissa? E daí? O que os pais fazem? O que eles podem fazer? Porque só ter uma varinha penduradinha na parede também é válido, né? Ou é o terror? Não, é válido. É aquilo, desde que não ultrapasse a linha vermelha que chega a ser uma agressão da criança, entendeu? Um ato de crueldade. Tanto é que eles sancionaram essa lei no ano do caso do menino de Santa Catarina. Bernardo. O menino Bernardo, entendeu? Que ele foi brutalmente assassinado pelos pais, pelo pai e pela madrasta. Só que as pessoas já sabiam dos maus tratos do filho, dessa criança. Uhum. Então, já sancionou em relação a isso, entendeu? Não é você bater para espancar, não. É aí que entra a lei da palmadinha. Eu tô vendo, fulano tá batendo no filho e tá machucando e tudo. Liga pra polícia, liga pro conselho tutelar, para eles irem lá e entender a situação. Porque hoje também está muito em alta, porque tem muita criança sendo espancada realmente, né? Mas a gente ouve muito falar dos filhos de antigamente, né? Eu cresci, apanhei, tô aí, tô bem. Mas a gente entende que quando ultrapassa a palmadinha, Camila, que gera também um trauma. A criança cresce, vira adulto e muitas vezes nem sabe o porquê de alguns traumas, de alguns problemas psicológicos que tem depois de adulto. Exatamente. Tem muita gente que diz, eu apanhei muito e eu tô aí, eu tô né? ótimo. Mas às vezes não é bem assim, né? Às vezes essa pessoa tem vários traumas, não relacionados diretamente à violência, mas aquela violência gerou um outro trauma nesse adulto e ele, inclusive, pode transferir para os filhos e para as pessoas que convivem com ele. Tornando um adulto agressivo. Exato. Então, assim, eu sou a favor dessa lei da palmadinha para proteger o intelectual da criança. Sim. Que é adulto que vai se tornar. Entendeu? Não é assim, a lei palmadinha diz que eu não posso corrigir o meu filho. Não.
Tá dizendo que é maus tratos, castigos cruéis. É diferente. Certo. Você não pode levar a lei ao pé da letra. Não. Tem que ler. Ah, é isso? É isso. Ah, então tá bom. Entendi. Porque no decorrer também, cada pai vai sentindo a necessidade de como educar seu filho, né? E muitas vezes, muitos pais, você, Camila, que deve já ter bastante ocorrências, que os pais não aceitam que alguém de fora venha interferir nessa educação, né? Ah, o filho é meu, eu faço o que eu quero. A gente ouve muito. Mas por isso que já existe a lei, né? Para proteger essa criança. Que ela não venha ser espancada e acontecer os casos mais graves, como a gente tem na imprensa ouvido falar, né? Justamente. Assistido. Mas, então essa lei da palmadinha, tu é a favor, Camila? Eu sou a favor. Tem que cuidar mesmo das crianças. Porque às vezes gera um trauma. Eu sou uma pessoa muito agressiva porque eu era espancada quando eu era criança. A gente nem sabia o porquê, por exemplo, a gente estava apanhando. Não no meu caso, mas é só um exemplo. Eu não podia andar de pé descalço que minha mãe me espancava, me dava uma chinelada. Entende? É nesses casos que entra a lei da palmadinha. Tá certo. Gerar esse conflito na criança. Eu não posso pisar, não posso ir lá fora, não posso fazer isso. O que eu posso fazer? Aí Exato. gera esse negócio assim. Tem necessidade? E muitos pais, às vezes, fazem por ignorância mesmo, não conhecer a melhor maneira de educar, como foi criado, como você falou, acaba passando para os filhos e os pais passaram para nós, né? Essa educação que era na base da pancada mesmo, né? E antigamente era assim a educação, não por culpa dos pais, mas por culpa da situação que era mesmo, né? Então, era a informação que eles tinham, exato, era a maneira que eles pouca poderiam... informação. E eu mesmo, hoje, meus filhos queridos, se eu tivesse novamente que gerar um filho, acho que eu não bateria mais. Eu batia nos meus, um pouquinho, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente saber os limites, né? A gente não pode ultrapassar o limite de chegar a uma agressão, como você falou, mas a gente também não pode deixar a criança fazer o que ela quiser, né? Porque a criança acaba dominando a casa e acaba tomando conta de tudo. Então, tem que ter uma certa correção, tem que ter uma orientação para essas crianças, né, Camila? Sim, e assim, o papel da escola é fundamental, porque eu já tive muitos pais, não só aqui em Medianeira, mas em Umuarama, onde eu trabalhei como professora. Meu Deus, o meu filho não está obedecendo, o que eu faço? Eu pego o chinelo? Calma, que a gente vai te explicar, a gente vai te redirecionar como você pode se portar com seu filho em casa. O que nós fazemos na escola, a gente senta, a gente conversa, a gente explica. E deu certo, alguns pais. Antigamente não tinha isso. Tinha, meu Deus, meu filho não para, eu vou bater. Então hoje temos a quem recorrer, né? A escola, aos profissionais que podem nos orientar, né? Sim. Inclusive orientar os avós. Os avós não batem nos netos, mas às vezes eu duvido que encontrar um precisa se impor, né? Aliás, os avós não educam, dizem que deseducam. Nós vamos continuar o nosso papo logo depois do intervalo. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem.
sobremesa. Com Frimeza vai tudo bem. Frimeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta hoje falando sobre a palmadinha. Camila, você comentou no bloco passado a respeito da importância da escola. De que forma os professores podem auxiliar nesse processo com os pais? Auxiliar orientando, auxiliar tentando ajudar a própria criança. É possível na escola o professor educar a criança a conseguir respeitar os pais? Sim, tem. Tanto é que muitos pais colocam as crianças na escola para poder auxiliar. Eu não consigo impor limites no meu filho. Então, calma, a gente vai... Na escola nós temos uma rotina. No começo, que é a famosa adaptação, claro, é complicado. A criança não senta, não obedece, não faz. Só que a gente vai, toda vez a gente conversa com a criança, coloca ela sentadinha do nosso lado, você não obedeceu, você fez isso, você fez aquilo, então agora você vai sentar aqui do meu lado. Nunca deixar a criança sozinha, porque isso vai gerar um trauma ainda maior nele, entendeu? Nessa criança. Senta, explica, você não vai brincar com seus amiguinhos agora, pensando naquilo que você fez. Você não dividiu o brinquedo, e a prof falou que tem que dividir o brinquedo e brincar todo mundo junto. Pronto. A criança já vai assimilando. E eu sempre falo isso para os pais. Eu quero que ele faça as coisas, mas ele não está obedecendo. Você está explicando? Você está falando? Criança, você tem que repetir 5, 6 vezes que eles não assimilam direito. É muita informação, é muita coisa na cabecinha deles. Então, eu sempre peço, senta, explica, conversa e nunca deixa ele sozinho. Eu vou colocar num quarto escuro de castigo. Meu Deus. Coitada da criança. Porque criança, às vezes, você pode estar lá, deixar a criança no quarto, quando vê, pulou a janela e está lá na rua. Ou pode acontecer algum acidente de percurso sozinho dentro do quarto. E assim, não é uma opção boa. E depende muito também da idade, do tamanho dessa criança. Porque às vezes você vai deixar uma criança de 2 anos, por exemplo, numa situação dessa, ela nem vai entender porque ela está lá. Você vai falar, pense sobre isso. Ela... Pensar sobre o quê? Né? Então é importante esclarecer isso. Sempre explicar e sempre repetir. A mamãe não gostou que você desobedeceu. A mamãe me pediu para você colocar o calçadinho. Por quê? Senão você vai ficar doente. E não é legal ficar doente, tá bom? Então você vai sentar e você vai entender que não pode andar descalço pela casa. E vai repetindo. E vai repetindo quantas vezes. E quando tu repete sempre muito e a criança não entende, como impor esse limite? Às vezes eu acho que explicar de uma forma diferente, né? Explicando de um jeito diferente, se impondo de um jeito diferente. Porque às vezes você mexe no psicológico da criança. Entende? Tem muitas crianças que vieram agressivas, aí a gente na escola, a gente falando desse jeito. Eu já tive uma criança assim, um aluno assim. Chegou totalmente agressivo na escola. E aí a gente junto com a mãe, e aí o pai era agressivo com ele em casa, daí descontava nos colegas na escola. Sim. Aí a gente foi indo e foi conversando e foi colocando, a gente colocava para pensar quantas vezes fosse possível. Às vezes ele ficava 2, 3 vezes sentado. Até entendi. Ele ir assimilando. Chegou no final do ano, ele era uma criança totalmente diferente. Assim, é muito amor e carinho e o jeito que você chega e fala pra criança. Mas isso assim, eu não tô falando, agora eu vou fazer isso com uma criança de 6 anos. Não, isso você tem que fazer é um trabalho desde o primeiro ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e indo. É desde o começo que você tem que tratar o seu filho assim. Pra não precisar chegar a esse ponto... De não saber o que fazer. Não saber o que fazer. Chegar, meu Deus, prof, e agora? Porque acontece muito também dos pais transferirem para a escola, né? Essa educação, né, Camila? E daí a escola não sabe como fazer e acaba chamando os pais para ajudar, né? Sim. Vamos resolver como o nosso filho tem que se comportar, né? Porque muitas vezes nem na escola consegue, né, Camila? Sim. Aí existe o apoio, né? Pedagógico, psicológico, para ajudar os pais a levar essa criança até a idade de adolescência, adulto.
né? Porque muita gente ouve falar assim, espera chegar na adolescência, fica apavorado, né? Não espera, né? Não Tem que espera. resolver desde cedo. Isso sim. E em muitos casos, na escola, os professores acabam vendo que o comportamento agressivo da criança, porque tudo que acontece em casa, a criança reflete na escola. E essa lei da palmadinha também, assim, ela vai dar responsabilidade, entendeu? É tudo, é todo mundo. Porque às vezes assim, a criança aparece com um machucado diferente. Tá. Daí depois, outro machucado. Então, assim, tem a lei por trás disso que vai ajudar um professor a fazer uma denúncia. Entende? Tá certo. Esse é o lado bom da lei da palmadinha. Porque assim, o filho é meu, eu cuido, eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Então, assim, a gente tem um respaldo da lei. Até mesmo o vizinho, se você vê uma criança gritando e você vê que está sendo uma agressão, você pode chamar a polícia. O Conselho Tutelar fala assim, não, tem a lei. A lei protege a integridade física e mental dessa criança. Então, essa lei da palmadinha assim, é para ajudar ainda mais. Para não tornar um adulto depressivo, agressivo, mais para frente. Então, é algo... A gente tem ouvido muitos pais assim falar e reclamar que existe muita lei de proteção e os pais não conseguem mais educar. Mas não é bem por aí, né, Camila? Não. Essa lei vem para proteger a criança de pais agressivos, né? Não é uma educação, isso aí já é uma agressão, É uma agressão. Até que ponto? Até que ponto? Minha mãe me deixou de castigo porque eu não quero, porque eu não limpei a casa e daí eu vou ficar de castigo no meu quarto. Meu Deus, cadê a lei da palmadinha? Não, nesse caso não se aplica. Vamos com calma. Vamos com calma. Seus pais estão te impondo respeito, que você tem que ajudar em casa, você tem que ter respeito com aonde você mora. Então, isso não se aplica à lei da palmadinha. Porque muitos adolescentes falam, né? A minha mãe me bateu. Tá, por que ela te bateu? Porque eu não quis lavar a louça. Tudo tem um limite, Tem um limite, né? tá, mas e como que foi? É tudo um contexto. É tudo um contexto, não é bem assim. Vou mandar prender o pai e a mãe porque bateu na criança. Calma, vamos ver a criança, vamos analisar a situação e ver como que aconteceu. É um contexto, não é só ir lá e mandar prender. Com certeza. Né? As pessoas acham, eu não posso impor os limites pro meu filho porque eu vou ser presa. Não, é diferente. Tem um limite para isso. Desde que não chega a uma agressão, né? Um castigo severo e cruel, mas demais essa lei veio para facilitar ainda mais as crianças, né? E as pessoas quando forem denunciar. Com certeza, para nos ajudar. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho para ver mais uma dica da Cláudia de como afiar a lâmina do liquidificador. Isso é importante, porque como a lâmina está sem funcionar, não bate, e não é só do liquidificador, do processador, tem vários equipamentos em casa que podem usar essa dica, né, Larissa? Com certeza, vamos ver. Oi, gente, tudo certo? Então, hoje vou mostrar como afiar a lâmina do seu liquidificador. É o seguinte, você pega a casca do ovo sequinha, ou você deixa no sol, ou você põe um pouquinho no forno. Quando você tira algum alimento do forno, põe numa forma e deixa ele secar bem sequinho. Aí você coloca elas no lique. Ok. E vamos bater. Só o seguinte, você não... A hora que você esperar um pouquinho para abrir, porque vai virar um pó danadinho, tá bom? Aguardar. Agora você pode abrir. É o seguinte, com essas casquinhas, agora ela já afiou a lâmina.
Agora, o que fazer com esse pozinho? Você pode pôr nas plantas, que ele é um cálcio muito bom, é ótimo para as plantas. Então, essa foi a minha dica de hoje. Obrigada, Cláudia, sempre trazendo boas dicas para o nosso dia a dia. Camila, uma dica final aqui sua também. Quando a criança, ela não tem mais jeito, o que o pai tinha de conhecimento, o pai ou a mãe tinham de conhecimento, tinham de recursos, eles já tentaram por si só. O que fazer com essa criança? Talvez um psicólogo, um terapeuta possa ajudar nesse caso? Sim. Às vezes a criança tem algum déficit de atenção que não consegue assimilar, porque não tem como você explicar, você sentar, conversar e a criança não entender. Às vezes, uma consulta com um psicólogo, ou um psicopedagogo, ou um neurologista, para poder entender o que está passando na cabeça da criança. Porque às vezes não é... Muitas crianças antigamente tinham déficit de atenção. Ai, não está obedecendo, então... Às vezes era só ia num médico e achou, não, é déficit de atenção, é só tomar o remedinho certinho, bonitinho ali, que entende as regras, sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, assim, é se impor e cuidar até onde vai a correção. Não estou falando, não vou bater. Não. Tem momentos que você pode fazer isso. Mas é assim, não ultrapassar a linha vermelha. Certo. Às vezes, é só o jeito de você fazer, de você explicar como aconteceu a situação. Então, assim, são casos e casos que tem que ser avaliados com os profissionais da área. Não é só, eu vou levar lá na professora que ela resolve. Não, a gente não faz milagre, gente. Nós não fazemos milagre. Nós vamos conversar com a criança, vamos conversar com o corpo docente, coordenadora, pedagoga, diretora, para ver o melhor caminho. Leva no psicólogo, porque às vezes faz 2, 3 sessões e já consegue entender. Que bom, os meios são bastante, né, Larissa e Camila, para nós procurar ajuda, né? Quem não consegue, vamos lá, vamos procurar ajuda. Uma hora dá certo. Sim. Eu acho que o objetivo principal dessa lei é introduzir para a criança o que ela vai passar na vida adulta. Porque, por exemplo, dentro do seu círculo de trabalho, o seu chefe não vai vir para você e falar assim, te dar uma chinelada, você errou aqui e você não podia ter feito isso. Então, você por si só precisa aprender que as consequências daquilo que você fez, você precisa entender o que é certo, o que é errado. E eu acho que passando isso para a criança desde cedo, com certeza se torna um adulto mais tranquilo, mais fácil de lidar, e tem várias pesquisas que indicam também que esses adultos acabam sendo mais bem-sucedidos, né? Sim. Exato, e a criança é o que vivencia, né, Camila? Sim. O meio vai fazer toda a diferença na vida da criança. Se dentro da sua casa não se fala palavrão, não se fala, a criança não vai falar também. Ela vai aprender lá fora, mas ela não vai ter a intenção de ficar falando, né? Ela vai falar, mas dentro da sua casa ela sabe que não é falado. Isso é importante, né? A família, né? E essa convivência com o meio, né, Camila? Sim. E a criança, tudo que acontece em casa ou no meio em que ela vive, ela reflete fora. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. A amiguinha da minha filha veio aqui. Tá, só observa. Aí nisso você já consegue observar se a criança, ela tem uma boa educação, como que ela é, como que os pais tratam ela, que ela reflete, porque se o pai e a mãe tratam a criança com muito amor e carinho, ela vai refletir isso para as pessoas. Entende? Sim. Se o pai e a mãe é agressivo, a criança vai se tornar agressiva, porque a gente só reflete o que a gente recebe. Exatamente. E isso é válido para as crianças também. Então, se você sente e explica, depois as crianças vão falando. A minha mamãe falou que você não pode fazer isso porque é errado. Não pode. Eu já cansei de ver crianças falando isso para os amiguinhos. Então, que assim, bacana. São crianças que foram bem educadas. Assim, nesse sentido, é sentar, conversar e explicar. Mas isso é desde sempre. Desde o comecinho. Desde bebê. Desde bebê. Não é, fez errado, eu vou achar bonita a primeira vez. Não. Vai corrigindo desde o começo.
Que daí eles já entendem, que daí já sai como automático. Não, eu sei que isso aqui eu posso fazer. Entende? Já vai criando na consciência da criança coisas que ela pode fazer sem precisar, errando que se aprende, mas assim, sem precisar errar. Então é mais fácil. Obrigada, Camila, por trazer essas informações pra gente. Eu acho que esclareceu bastante pro pessoal de casa que o necessário é ter o limite, né? Não pode deixar muito solta a criança também, porque aí ela toma conta. Mas obrigada por participar. Eu quem agradeço. Ainda mais sobre um assunto tão polêmico que muitas pessoas não têm noção do que é. E outras pessoas que sabem bastante. Então, assim, é um assunto muito bom. Muito bom. Muito bom. Teria vários programas para nós conversar, né, Sim, Camila? muito, porque é um assunto muito amplo, né? Exato. Então, obrigada pela participação, Roberta. A gente volta logo depois do intervalo. Do pequeno ao grande produtor, quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda a mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta, agora aqui direto da cozinha do Senac, para apresentar para vocês o chefe oficial da nossa casa. Ele que é roqueiro, é jogador de basquete, nas horas vagas é modelo também e chefe de cozinha, Heleno Demetrios. Obrigado por nos receber aqui, chefe. Eu que agradeço receber nossa casa do programa 40 Minutos aqui no Senac, nessa cozinha pedagógica do Senac, né? Sim. Onde nós temos todos os nossos cursos aqui, profissionalizantes, cursos livres. E ter vocês aqui hoje, Larissa, é realmente um grande prazer, viu, Roberta? Mas sejam que bom, né? tá? A nossa casa, né, Larissa? Além das entrevistas maravilhosas, nós vamos ter uma coisa boa também. Vamos aprender a cozinhar e ensinar quem está em casa a fazer uma boa receita. Com certeza. E hoje nós vamos fazer uma picanha, macarrão. Então, Larissa, sabendo que vocês vinham para cá, eu escolhi fazer uma picanha com uma massa, onde eu vou acrescentar alguns legumes, um queijinho de mussarela, uma mussarela de búfala, que é um queijo mais leve, tá? Eu vou colocar um milho por causa da fibra, vou fazer um cremezinho de mostarda, que é de baixa caloria. Então eu vou apresentar para vocês hoje um prato de picanha, mas muito equilibrado, onde a gente pode comer no dia a dia sem se preocupar com o aumento de peso. Porque hoje em dia, né, Roberta? Hoje, principalmente agora, né? Tá muito em alta as pessoas se cuidarem. Exato. Com certeza. E nesse período que a gente fica mais em casa, Exato. é ótimo um prato assim mais leve, né? Por experiência própria, quando chega essa época do inverno, a gente começa com sopas, caldos, vaca atolada, mandiocada. Verdade. Naturalmente a gente começa a aumentar o peso. Aumentar o peso. Né? Então eu vou dar uma dica para que a gente possa comer bem, um prato muito saboroso e muito saudável, sem se preocupar com essa parte, tá bom? Muito bom. Que delícia, vamos lá então. Beleza. Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês um corte
que é muito feito na Europa, tá? Sul da Espanha, norte ali de Portugal, ele é muito usado nesses países, porque lá você não encontra tanta picanha no mercado. Quando eu digo no mercado, são as exportadoras, mercados em geral, atacadões. Então, o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram um corte mais fino, tá? Para que eles possam disponibilizar para mais pessoas no mercado. Então, eu vou fazer esse corte hoje, tá bom? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês de casa, pessoal, é reconhecer as fibras da picanha e fazer um corte contra a fibra. Para quê? Para que você possa extrair o melhor da picanha com a maior maciez possível, tá bom? Muito Rapidamente aqui, ó, vou virar a picanha. Não sei se a câmera está captando, mas nós estamos com uma fibra na ascendente para a direita. Ó, ela está subindo e indo para a direita. Sim, dá para ver nitidamente. Nitidamente. Isso. Consequentemente, eu preciso fazer um corte contra o caminho da fibra. Porque se eu fizer um corte a favor, eu vou endurecer essa picanha e não vou conseguir extrair o melhor dela. Então, eu vou ajeitar aqui, vou fazer um corte contra a fibra. E vou fazer o corte, que é a picanha papel, que é muito usado na Europa, tá? Picanha papel. Picanha papel, esse é o Isso corte é muito usado bom. lá. Vamos aprender, né? Vou dispor aqui as fatias. Bom, a gente está vendo aqui que o nosso chefe não é só chefe, é professor também. Já deu para perceber, né, gente? Uma coisa interessante, ó, meninas, pessoal de casa. Quando eu corto a Ela tá contra desmanchando, a né? fibra, eu vejo uma fatia quadriculada. Sim. Tanto é que se eu apertar, meu dedo vai atravessar. Se eu cortar a favor da fibra, ela vai ficar cheia de linhas. Cheia E de eu vou linhas. apertar e meu dedo não vai Verdade. atravessar. E Então, vai endurecer vai automaticamente, endurecer né? totalmente. São detalhes simples, mas que no dia a dia vai fazer toda a diferença, tá, pessoal? E um corte desse, que é super especial, né? Nós temos Com que certeza, aprender realmente a fazer um É corte. a paixão nacional, É né, a nossa Roberto? paixão, né? Então aqui eu acredito que eu tenha 250 a 300 gramas de carne. Não precisa mais do que isso numa refeição por pessoa, tá, pessoal? Eu vou temperar sal, pimenta do reino e um pouquinho de alho, mas muito pouco mesmo, assim, meio dentinho só para dar um saborzinho. E eu vou grelhar ela na frigideira com um fiozinho de azeite muito pequeno, assim, Exato. só mesmo para para dar selar ela. para gerar a reação de Maillard, Sim. que vai dar aquela crocância e aquela corzinha na picanha, tá bom? Certo. Vamos pro fogão então? Vamos lá. Bom, então eu deixei aquecer bem essa frigideira. Vou colocar um fio de azeite muito pequeno, tá? Até mesmo porque o azeite, quando ele chega em altas temperaturas, ele satura e ele não fica tão saudável. Então eu vou colocar só um pouquinho. Vou colocar as fatias. Meninas, a hora que eu coloquei a fatia no fogo, eu vou jogar um pouquinho de sal com pimenta do reino. Não foi temperado nada antes, Não, então. porque é nesse momento que ela começa a soltar os sucos dela. Eu não quis temperar antes para não desidratar a picanha e perder o suco, consequentemente perdendo o sabor da carne, tá bem? Muito bom. Só um detalhe, qual é o ponto que vocês gostam? Eu médio. Eu também. O ponto médio. É, Não muito passado, não muito cru. exato. Ponto médio, ok. Até gosto mal passada, mas hoje vamos no médio, né? Bom, gente, enquanto o chefe vai dando continuidade aqui na nossa receita, a gente vai aproveitar para ver uma dica de educação financeira com a Cláudia Sefrim. Olá, Lari, tudo bem? Olá, pessoal do Nossa Casa. Estamos aqui novamente para te trazer dicas financeiras. E hoje, gente, quero falar sobre um assunto
que eu sei que a maioria das pessoas tem dúvidas e que a maioria das pessoas acha que é super inofensivo e não se dão conta do estouro, do dinheiro que a gente acaba gastando quando a gente comete aí esses pequenos deslizes, tá? Hoje, pessoal, quero falar com vocês sobre cartão de crédito. O cartão de crédito, aquele queridinho, o nosso amigo que nos ajuda aí a parcelar as contas, que tá com a gente aí pros limites, pra gente fazer compras gordas, compras grandes, mas preciso te contar que ele não é uma boa opção, principalmente se você que tá aí me ouvindo gosta aí de comprar, gosta de, às vezes, de passar um pouquinho, vai já, né, passa na frente de uma vitrine, não se aguenta, já entra pra comprar alguma coisa, ou se você, né, tá aí e vai lá e quer comprar aquele presente, e aí ao invés de comprar aquela coisa um pouquinho mais barata, acaba comprando sempre a mais cara, e aí você parcela no cartão de crédito. Você se identificou com alguma dessas coisas? Pois é, e aí eu quero que você pense aí comigo agora em como é que fica a tua fatura do cartão de crédito no final do mês, hein? Bom, tem gente que inclusive nem sabe quanto é que custa, quanto é que fica a fatura do cartão de crédito, Lari, você acredita? Pois é, e pior ainda, né, gente? Quando a gente não sabe nem quanto custa a fatura do cartão de crédito, quando a gente não quer nem ver ela, quer dizer que a coisa não tá boa, hein? Então, gente, estou aqui para te dar algumas dicas, para te falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre por que é tão ruim, às vezes, a gente gastar muito no nosso cartão de crédito, tá? O cartão de crédito por si só, ele não é uma coisa ruim, tá, gente? Ele é um meio de pagamento que tá super em alta cada vez mais, né? A gente tá vendo menos diminuição de uso em papel, principalmente aí agora com a pandemia, com essa questão de, às vezes, dinheiro ser sujo e a gente ter sempre que estar lavando a mão. O cartão de crédito, ele acaba sendo, sim, uma boa opção, né? Pra gente ter, é mais prático, você não precisa, né? Hoje em dia a gente já tem aqueles cartões que só encostam na maquininha, você não precisa nem mais colocar senha nem nada, você só encosta e ele já passa. Então, o cartão de crédito, ele vem sim para trazer muitos benefícios pra gente, só que a gente precisa conseguir usar ele com parcimônia, tá, gente? Com cuidados, tá? Por quê? A taxa do cartão de crédito, a taxa quando a gente precisa parcelar uma fatura, a taxa quando a gente faz uma compra e às vezes parcela demais e tem aqueles juros embutidos. Essas taxas, pessoal, são as maiores taxas de juros que a gente tem hoje no Brasil. Você sabia disso? Pois é, a taxa do cartão de crédito é a taxa mais alta que a gente paga aqui no Brasil, de todos os produtos financeiros que existem. Então pensa comigo, a gente tem empréstimo, tem financiamento, tem crédito consignado, tem um monte de coisa aí que cobra juros, certo? O cartão de crédito é o vilão dessa galera toda. Ele é o cara aí que tem a taxa de juros mais alta no Brasil. E inclusive, né, a taxa de juros do cartão de crédito, gente, olha essa informação. É uma das taxas de juros mais altas do mundo. Não só no Brasil, é do mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o uso do cartão de crédito. O que acontece? Geralmente, tá? A gente compra muito, a gente vai fazendo aqueles parcelamentos, vai comprando uma coisa aqui, uma coisa ali, aquele famoso parcela em 10 vezes no cartão, e quando vê, a soma da nossa fatura tá enorme, tá gigante. E aí, o que a gente faz? Às vezes, a gente não consegue pagar a fatura toda dentro daquele mês. E aí, gente, às vezes a gente acaba parcelando, né, uma fatura, por exemplo, para pagar metade agora, metade no mês que vem. Às vezes a gente acaba até parcelando mais. E aí, esse juro, né, que o pessoal cobra da gente para poder fazer esse parcelamento, ele é muito alto. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado para usar o cartão de crédito. Se você é uma pessoa que gosta bastante da ideia de parcelar, de comprar suas compras, é muito legal você usar o cartão de crédito quando você não vai ter juros embutidos, né? Quando você sabe que vai conseguir pagar a tua fatura dentro daquele mês e que aquilo não vai te trazer um prejuízo. E outra coisa que a gente precisa ficar de olho, gente, é que às vezes o que acontece? A gente acaba parcelando uma compra e a gente nem se dá conta de que se a gente comprar à vista, a gente vai conseguir ter desconto. Por quê? Porque às vezes o preço que aparece pra gente é só o preço do parcelamento. Se você me pagar aqui em 2, em 3 vezes, o preço é X.
E às vezes a gente fala, então tá bom, já faz em 3 vezes pra mim. E a gente nem pergunta se a gente pagar à vista, se a gente tem desconto. E aí acontece que muita gente acaba deixando dinheiro na mesa porque nem pergunta essa opção e nem às vezes nem pega esse desconto à vista. Então, pode perguntar aí nas suas próximas compras, aquelas que a gente faz até em sites, na internet ou às vezes na loja mesmo, né? Sempre dá uma perguntadinha pro teu vendedor aí, se ele não faz aquele desconto para você à vista, que com certeza você vai aí cuidar melhor do seu dinheiro. Gente, essas 2 dicas, então, cuidado com os parcelamentos aí das faturas de cartão de crédito, eles têm juros altíssimos e se você aí quiser cuidar melhor do seu dinheiro, economizar um pouquinho mais, sempre pergunte para pagar à vista, tá bom? Porque geralmente o pessoal aí consegue dar uns descontinhos pra gente e a gente aí evita, às vezes, de parcelar, de ficar com aquela dívida e até cuida melhor do nosso dinheiro com esse desconto, tá bom? Espero que você tenha gostado aí, cuidado com os cartões de crédito. Aqui, se você ainda tem 1, tem 2, tem 3, ai, hein, gente? Cuidado com o cartão de crédito, cuide bem. Tenha uma organização financeira, saiba quanto custam as suas faturas, né? Organize ali e veja se você tá conseguindo pagar. E dívida de cartão de crédito, gente, é aquela dívida que a gente não quer ter, tá bom? Espero que você tenha gostado aí das dicas de hoje, Lari. Espero que todo mundo tenha gostado. E deixo aqui o meu beijo pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Cláudia. Chefe, tudo pronto aí já? Tudo pronto, já estou finalizando o ponto médio da picanha. E aproveitando essa reação que os sucos da picanha fizeram no fundo da frigideira, então eu vou retirar aqui as minhas fatias. Você pode ver que elas estão douradas, né? Certo. Isso chama-se reação de Maillard. É uma reação onde os açúcares da própria carne caramelizam e soltam todo o sabor da proteína no fundo da frigideira. Então eu vou retirar as fatias. E vou aproveitar todo esse sabor que eu tenho no fundo da frigideira para fazer um molho mostarda, tá? Que interessante. Então eu vou colocar 3 colheres de mostarda, 5 colheres de creme de leite, vou mexer rapidamente aqui para homogeneizar os 2 sabores. Deve ficar uma delícia, né, Larissa? Fica. Com certeza, eu estou aqui só na expectativa. Molho mostarda finalizado, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma técnica chamada sedução da massa, onde é usado em toda a Itália para se produzir as massas famosas de lá. Então eu vou seduzir rapidamente a massa e já vou para a montagem do prato, ok? Essa técnica deve ser muito boa, né, Larissa? Sedução da massa, só o nome, né? Já atrai. Vamos aprender. Pessoal, agora eu vou fazer a técnica da sedução da massa, tá? Vou colocar aqui em torno de 2 colheres de manteiga. Gente, vocês não fazem ideia do cheirinho que tá nessa cozinha. Tá tudo aqui nos chamando para experimentar essa massa, né? Esse macarrão com sedução. Meninas, outra coisa. Para que a manteiga não queime, um fiozinho de óleo, tá? Se ficar só a manteiga, ela vai queimar rapidamente. Colocou um fiozinho de óleo, um segredinho, ela não queima, tá? Agora eu vou colocar tomatinho cereja. Vou flambar com um pouquinho de conhaque esse tomatinho. É perigoso fazer em casa, né, Roberto? Eu não sei. O que seria a técnica da flambagem? Ela vai dar um punch de sabor em qualquer alimento que você tenha flambado, seja camarão, carne, legumes e verduras.
você vai aumentar o tom de sabor em qualquer alimento que você fizer a flambagem. Lembrando que na flambagem, todo o álcool do conhaque, da vodka, da cachaça, ele é evaporado, então ele não é alcoólico, tá, pessoal? Certo. Coloquei os tomatinhos, dei uma flambada. Com licença, eu vou pegar a massa aqui. Vou colocar a massa. Vou passar ela na manteiga. E, para finalizar a sedução, eu coloco um belo parmesão em lasca ou ralado, tá? Vou passar em toda a massa agora. Para finalizar, cerejinhas de mussarela de búfala. É uma mussarela leve, um sabor suave e muito agradável também. Nossa, deve ser delicioso esse prato, gente. Já estou aprendendo. E tem que ser sempre com macarrão penne ou pode ser outro tipo? Pode ser espaguete, talharim, fusilli, uma variedade de massas que você pode fazer essa técnica da sedução, que é feita em toda a Itália. Todo restaurante na Itália, antes de preparar o seu carbonara, o seu puttanesca, o seu bolonhesa, primeiro de tudo, ele vai fazer essa sedução. Por isso que as massas da Itália são tão famosas. Vamos então para a montagem, Larissa? Vamos sim. Antes da montagem, vamos para o intervalo rapidinho e já já a gente volta. Do pequeno ao grande produtor, quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Estamos de volta. E agora a montagem do prato. Exatamente, Larissa. Agora eu vou fazer a montagem do prato, vou acrescentar uma fibra e vou servir para vocês fazendo a degustação e me falarem com honestidade o que vocês acharam, tá bom? Com certeza. Só o cheirinho já dá para ter uma ideia. Chefe, enquanto você vai montando, acho que você podia falar um pouquinho pra gente das suas especialidades, né? Sim. A gente te conhecer um pouquinho melhor. Certo. Então, Larissa, eu me formei na Europa, subsidiado pelo governo de Portugal, onde eles queriam qualificar a mão de obra do estrangeiro. Eu fui lá para trabalhar, acabei abraçando essa oportunidade e aí segui esse caminho de chefe. Já há 14 anos que eu sou formado. Voltei para o Brasil, abri alguns negócios e tive a sorte de fazer o concurso do Senac, me classifiquei e estou aqui nesse sonho de cozinha que é o Senac, onde nós estamos com diversos cursos na área, né? Os cursos do Senac voltaram todos. Vocês podem ver que nós temos vários pontos de álcool em gel, vários pontos para se lavar a mão. Nós estamos muito cuidados. Com bastante segurança, né? Muita segurança.
Nós tomamos muito cuidado com os alunos em relação ao distanciamento, nós diminuímos a quantidade de alunos na sala. Hoje nós usamos óculos, viseira, máscara, luvas, tudo para que o aluno venha fazer os cursos com segurança. Então, no momento, nós estamos com preparo de pizzas, curso de tortas doces e salgadas, preparo de pães artesanais e caseiros. Nós estamos com um confeiteiro profissional, tudo isso em andamento. E também nós temos o curso de comida árabe, que está em aberto, mas já está quase todo preenchido. Então, quem quiser se inscrever, vai logo para o site, porque faltam poucas vagas para comida árabe, tá bom? Nossa, muito importante esses cursos que o Senac proporciona à nossa população, porque você está aprendendo uma profissão, né? Ao mesmo tempo que às vezes você está em casa, tu está fazendo um pão para vender para a vizinha, para os amigos, né? Exatamente. E essa qualidade que o Senac nos apresenta, é importante que tu já pega a coisa certa do começo, né? Roberto, você tocou num ponto muito importante. O curso de preparo de pães e de tortas doces e salgados é o PSG, que é o Plano Senac de Gratuidade. Então, são cursos grátis para a população, porque o Sistema S tem o intuito de qualificar a mão de obra da população. Muito bom. Lembrando que a maioria dos alunos já estão produzindo o que aprenderam e já estão ganhando dinheiro com isso. Estão colocando em prática. Então, estão colocando em prática. Olha que importante, né? Vamos então para a montagem do Vamos lá. prato? Então, primeiro de tudo, eu vou acomodar as fatias de picanha. Precisa de muita criatividade também, né, chefe, na hora certeza. de fazer essa montagem. Com certeza. Nós temos dados de que os melhores chefes de cozinha são arquitetos, Larissa. Olha só. Por quê? Porque são detalhistas, trabalham muito com a imaginação, né? Verdade. Você é arquiteto? Não, eu não sou arquiteto. Mas Ainda não. Os grandes chefes, os ganhadores de prêmios importantes, Exatamente. estrelas Michelin, são arquitetos Eu que já se transformaram em tinha percebido chefes. esse detalhe. Interessante, né? Muitos dos grandes chefes falaram, eu sou arquiteto, Exato, mas ontem, exato. por coincidência, eu estava assistindo uma receita no YouTube e justamente o chefe é Era arquiteto. Olha só. Deixa eu dispor a massa aqui. Agora eu vou colocar o molho mostarda em cima da picanha. Só que lógico, eu vou colocar o molho mostarda em cima da picanha, mas eu preciso valorizar a picanha. Então eu vou deixar uma grande parte dela aparecendo, né? Certo. E vou acrescentar uma fibra para que a digestão da carne bovina seja melhor aceita pelo organismo. Umas folhinhas de manjericão. Que dá todo aquele sabor especial Com na massa, certeza. né? E dá um frescor, Dá né, um frescor. na receita. E eu vou regar com azeitinho, porque a gente não é de ferro, né? E esse azeite faz muito bem à saúde, né? Ah, com certeza. O azeite in natura, ele é benéfico para várias partes do nosso organismo, né? Bom, meninas, então eu vou servir vocês agora. Por favor, estamos ansiosos. Olha, a aparência tá perfeita. Eu acho que vai estar muito bom esse prato. Então, essa é a nossa picanha com uma massa seduzida, tá bom? Ao molho mostarda. Olha que lindo o prato. Vou aqui servir vocês. Primeiro para Roberta. Mussarela de búfala, gosta? Adoro. Tomatinho, então. Você sabe que eu produzo esse tomatinho lá na minha você chácara. produz? Sim. Então sempre tenho fresquinho em casa. Ele é de uma doçura sem igual, né? Sem igual. Larissa, mussarela de búfala. Claro, com certeza. O prato completo, né, chefe?
Gente, hoje nós estamos aqui, trouxemos o chefe, aliás, o chefe é que nos trouxe para essa cozinha, né? Para mostrar um pouquinho do trabalho dele, para mostrar um pouquinho do chefe, porque ele vai ser uma das principais atrações lá na nossa casa, com o nosso cenário e com a nossa cozinha, né, Roberto? Verdade, a nossa cozinha vai estar maravilhosa. Vai ser assim de encher os olhos e ao mesmo tempo estaremos aprendendo, né? Todos nós a fazer esses pratos maravilhosos que o nosso chefe aqui, super formado ali, né, Helena, na Itália. Olha que doçura esse prato para saber que ele foi feito na Itália e nós estamos aprendendo. E vamos ter muitas outras novidades também junto com o cenário. Estamos conversando com a doutora Vânia também, que vai trazer muita dica boa para a gente. E fiquem ligados que logo, logo vamos estrear. Mas agora, então, vamos provar, né? Gostaram? Nossa! Larissa? É muito rápido, é muito simples, as técnicas são muito simples, todo mundo consegue fazer. Extremamente equilibrado, tá? Com fibra, com proteína, com carboidrato. E algo que vai fazer bem pro seu organismo ainda por cima. E tudo nesse prato casou. Foi Harmonizou, assim, né? harmonizou. O sabor é perfeito. Obrigado. Pessoal, vocês em casa façam esse prato. Façam que vale a pena, pessoal. Com certeza, tá uma delícia. Palmas pro chefe, né? Obrigado, Muito bom. Obrigada, Helena. Muito bom. Gente, muito obrigada. Tentem reproduzir esse prato em casa. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem pra gente aqui que o chefe vai esclarecer, né? Com certeza. Muito obrigado a todos. Foi um prazer cozinhar no programa Nossa Casa. Muito obrigada e até o próximo programa.